Olá, meus irmãos, espero que estejam todos bem. Tá? Eu queria hoje compartilhar um pouco, um pouco da minha experiência, né, e também da palavra de Deus, com relação a esse período aí de distanciamento social, né, de afastamento, em que a gente não realiza as nossas atividades de forma presencial, só apenas online, né. Mas eu queria falar um pouquinho sobre oportunidade em minhas crises, né. No livro de Filipenses, a gente tem no primeiro capítulo lá, eu não vou colocar aqui no slide, mas os irmãos que quiserem podem pegar as Bíblias, né? No verso 15 até o 18, eu vou só ler esses 4 versículos, né? Paulo coloca assim, ó: é verdade, contudo, que alguns proclamam a Cristo por inveja e rivalidade, porém outros o fazem com boas intenções. Estes o fazem por amor, conscientes de que fui posto aqui para a defesa do Evangelho. Mas aqueles outros anunciam Cristo apenas por ambição egoísta, sem sinceridade, imaginando que podem aumentar o sofrimento ocasionado por essas minhas algemas. Todavia, o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos escusos ou nobres, Cristo está sendo proclamado, e por isso me alegro. Em verdade, sempre me alegrarei. Esse trecho aqui, ele me chama a atenção, não muito pelo contexto, né? Paulo estava preso e alguns achavam que pregar Cristo enquanto Paulo estava preso era uma forma de provocá-lo, né? E outros pregavam mesmo porque tinham um compromisso, né? E o fato é que Paulo estava preso, né, irmãos? Estava na cadeia, estava injustamente, mas estava preso. E veja, como é que eu construo um paralelo aí entre isso, né, a prisão de Paulo, a ideia de oportunidade em meio à crise e o momento que a gente está vivendo. Eu vou colocar algumas coisas aqui para os irmãos que é meio que uma confissão, tá? No começo desse caos todo que a gente está vivendo, da pandemia, a gente recebeu as recomendações de que as celebrações fossem transmitidas, né? Fossem gravadas ou fossem transmitidas online, que fosse para o templo apenas o pessoal do louvor e o pessoal que ia cuidar dessa gestão. Então, assim, eu não gostei muito da ideia, tá? Mas eu vi como uma oportunidade para a gente aprender algumas coisas novas, né? No caso aí, a transmissão do culto, que a gente já tinha essa ideia antes, né? Mas a gente foi forçado a ter que ir para fazer isso. E aí, a gente estava vivendo um momento de início de reflexão e atuação, né? Atividades de discipulado, já tinha pequeno grupo funcionando na igreja. A gente estava começando a construir na nossa cabeça, a ideia de discipulado, né? Como ele deve ser feito, né? Como uma atividade relacional que envolve a presença física nossa uns com os outros, essa prestação de contas, o compartilhar. E parece que tudo isso daí assim foi por água abaixo quando começou esse lance de distanciamento social, né? E eu fiquei muito triste e muito pessimista, né? Eu pensei assim, agora a igreja para de uma vez, né? Se a gente estava caminhando a passos lentos, agora com isso aí a gente vai parar de vez. E eu confesso que eu fiquei triste. Mas naquele primeiro momento eu não pensei muito sobre isso, porque eu estava envolvido ali com a tentativa de pensar a melhor forma de transmitir, melhor plataforma para transmitir, melhor programa para usar. Né? Ainda não se tinha popularizado tanto as possibilidades para transmissão, mas eu estava ali envolvido naquele processo. E eu não parava para pensar muito nisso. Aí quando as coisas se acalmaram, que eu percebi que a gente já estava conseguindo ter um certo domínio sobre essas ferramentas, e o Júnior já estava aprendendo bem também a mexer, eu retomei a minha reflexão, né? E eu lembro que eu fiquei bem assim aborrecido, porque apesar da correria, de tudo que a gente vive, né, eu gostava desse tempo junto com os irmãos, eu gostava de estar uma vez aí por semana com o outro irmão, conversando, né? Isso era bom, era agradável, né? E de repente isso parou, né? E eu fiquei bem pessimista mesmo, irmãos. De repente Deus começou a provocar, né? Pô, compartilha o link do culto, do YouTube, nos teus contatos aí, do trabalho, alguns amigos. E eu achava que aquilo era muito pouco, né? Mas fazia. Né? Sempre pessimista assim, né? Mas fazia. E de repente eu percebi que algumas pessoas começaram a dar retorno, né? Pô, foi benção, foi legal. Pessoas que já frequentaram nossa igreja, algumas pessoas, né? E que hoje estão afastadas.
pessoas que não frequentam a nossa igreja, mas e nenhuma outra igreja tem nenhuma confissão cristã, né? Mas gostaram da palavra. E eu percebi o quanto isso era importante, quanto isso era uma forma de utilizar a crise como um meio para que o evangelho fosse pregado. Então no começo eu achava que era bobagem, que era pouco, mas não é, irmãos. Eu também fui ouvindo o testemunho de outros irmãos, né, que estavam tendo experiências como essa, né, de viver esse compartilhar das redes sociais e receber um retorno, né, de que isso estava chegando a outras pessoas distantes e estava abençoando, né? Então, por que eu citei esse texto de Paulo em Filipenses? Porque é justamente isso que a gente percebe hoje na nossa vida. Algumas pessoas têm saído para trabalhar, têm mantido suas rotinas minimamente dentro do normal, mas eu, por exemplo, fico em casa, eu trabalho em casa, então eu não tenho tanto contato assim com as pessoas. Tem até aquela preocupação, porque eu tô com um bebê pequeno, a Suzy, né? Aí eu também tenho pressão alta, então tudo isso me preocupa, né? Mas de qualquer forma, eu tenho percebido, irmãos, que realmente esse compartilhar das nossas celebrações por meio das redes sociais tem surtido efeito, e é positivo isso. Outro texto também que me chama a atenção, se você pegar o livro de Gênesis, lá no capítulo, deixa eu só achar aqui, o capítulo 50, acho que o verso 20, a gente tem a história do José lá, né? Que José foi vendido pelos irmãos, aí José foi parar no Egito, aí ele se tornou um servo do faraó, depois ele se tornou o principal responsável por toda a situação ali administração ali do Egito. E aí, de repente, os irmãos que conhecem a história vão entender um pouquinho melhor o que eu estou dizendo, né? Mas, de repente, os irmãos do José vão aparecer lá, né, no Egito para comprar sementes. E aí, José finge, né? Se esconde, né? Para os irmãos. E, de repente, eles descobrem que é o irmão deles que está ali, administrando o Egito. Todo aquele mal que eles tinham promovido, José estava ali, agora um líder, uma pessoa com uma posição, um status importante, né? E tinha poder sobre a vida deles, né? E aí, quando o pai deles morre, eles ficam preocupados. E agora, o que a gente vai fazer, né? E nosso irmão agora não tem, o pai não está mais vivo, ele vai querer se vingar da gente. E aí, José fala assim para eles, no verso 19, no entanto, José lhes assegurou, não tenhais qualquer receio, acaso estando eu no lugar de Deus? Acaso estou eu no lugar de Deus? O mal que tinhas a intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bem, a fim de cumprir o que se realizava hoje diante dos nossos olhos, salvar a vida de um povo numeroso. Então veja só, irmãos, aqui é uma outra situação em que você tem a questão de utilizar as crises como oportunidades, né? Paulo, na prisão, escreveu 4 das suas principais cartas, né? As cartas da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, né? As cartas da prisão. Ele escreveu essas 4 cartas aí. E ele não viu o tempo de prisão como um tempo de eu não posso fazer nada. Ele viu o tempo de prisão como um tempo de estratégia, né? De criar estratégias. O meio que ele tinha na época era escrever cartas, né? O meio que nós temos hoje é escrever mensagens no WhatsApp, né? Escrever mensagens no Facebook, compartilhar o que está sendo realizado na igreja. Então, assim, eu quero deixar uma palavra de incentivo para o irmão, né? Continue, irmão, acompanhando as atividades da igreja pelas páginas, né? Compartilhe essas atividades. Você não tem domínio e controle sobre quem essas atividades vão atingir, né? Quais pessoas elas vão atingir, né? Esses dias uma irmã mandou mensagem para o pastor, um print de uma tela, onde a mulher falou assim, a mulher nem era da nossa igreja, a mulher que assistiu, ela falou assim, meu Deus, parece que tudo que foi falado era exatamente para mim. Veja, uma irmã criou coragem, compartilhou o link com uma conhecida, a conhecida assistiu o culto e Deus falou com ela, né? Então veja, irmãos, não está no nosso controle. Deus é soberano sobre todas as coisas, Ele rege o universo, né? E para finalizar aqui, eu quero colocar uma coisa para os irmãos também que eu tenho refletido nesses últimos dias, né? A gente está estudando a revista e o tema é Cristão em Tempo Integral. E a primeira lição dessa semana agora é sobre mordomia. E uma coisa que me veio ao meu coração muito forte
nós somos mordomos de tudo o que Deus coloca nas nossas mãos, inclusive das nossas redes sociais, né? Podemos usá-la de forma muito útil para o reino. Podemos abençoar muitas pessoas com as nossas redes sociais, né? Podemos compartilhar as coisas que gostamos? Podemos, mas também podemos as coisas pessoais, né? Às vezes você gosta de discutir política em rede social, eu gosto, né? Eu acho legal, por mim eu me divirto com isso aí. Gosta de discutir outros assuntos, gosta de compartilhar informações sobre trabalho, sobre esportes, né? Mas também é um espaço onde você pode compartilhar informações sobre o reino de Deus, sobre o próprio Evangelho de Cristo, né? E eu acho que isso é importante a gente fazer, irmãos, para que a gente possa avançar no reino, né? Então seja um bom mordomo das suas redes sociais, né? Já que você está preso, talvez esteja preso que nem eu, ou não, você esteja tendo mais envolvimento com as pessoas, independente disso, use sua rede social para compartilhar, porque justamente você não sabe aonde essa mensagem vai chegar. Tá bom, irmãos? Eu quero desejar um bom dia para todos e um forte abraço.